Por cerca de 20 anos, atuaram sob o comando de Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, centenas de homens das mais diversas regiões do Nordeste brasileiro, alguns por perseguição da polícia, outros por problemas pessoais e falta de justiça, além daqueles que se iludiram com a esperança de uma vida melhor e menos desigual no cangaço, sem contar os criminosos que já existiam e reforçaram as fileiras do cangaço. Mesmo sem um treinamento militar adequado, Lampião a cada dia surpreendia mais com suas táticas de guerrilha e seu dom nato de liderar, se aproveitando do conhecimento geral do terreno hostil das Caatingas, junto de seus subordinados, além de muitas vezes da influência da polícia e da proteção de coiteiros. Lampião iria deixando seu nome cravado no seio do sertão. Seus coiteiros eram peças fundamentais nesse jogo. De coronel ao simples sertanejo, Lampião sempre dava um jeito de fortalecer sua rede de coiteiros. Porém, como todos sabemos, o cangaço foi um fenômeno social extremamente violento, e era de costume ter baixas para ambos os lados. E foi assim, com baixas em cima de baixas, que Lampião chegou até o ano de 1938, período de sua morte, cada dia mais enfraquecido. Obviamente que não foi só a perda de afamados cangaceiros que culminou com o fim do cangaço. Uma série de fatores foram predominantes para tal acontecimento. O Estado Novo do governo Vargas foi o principal fator, ainda mais depois de ser aguçado com as gravações do bando de Lampião, feitas por Benjamin Abraão. Era uma afronta a um governo extremamente severo. Mas a ideia deste vídeo é mostrar o enfraquecimento de material humano sob o comando de Lampião. Podemos entender isso se ao longo dos anos observarmos as baixas de grandes nomes de cangaceiros. Vamos a eles. Apesar de haver uma versão que Lampião teria mandado dar cabo de José Dedé, o Baliza, e Antônio Rosa, o Tonho do Gelo, suposto irmão de criação dos irmãos Ferreira, sem dúvidas estes homens eram feras que fariam diferença em qualquer combate pelo lado dos cangaceiros. Baliza morreu em 1922, já Antônio Rosa em 1924. Cícero Costa e Lavandeira também seriam mortos neste ano, dois cangaceiros experientes e extremamente perigosos. Ainda neste ano, tombava morto também o afamado cangaceiro Meia-Noite, aquele que Lampião costumava dizer que valia por mais de 10 cabras. Em 1925, a primeira perda de Lampião de um irmão nas hostes do cangaço. Morria Levino Ferreira, vulgo Vassoura, o mais afoito dos irmãos Ferreira, na região de Flores. Em 1926, morria o mais perigoso, o líder dos irmãos Marcelinos, Bom de Veras, morto na fazenda Minadouro. Morria também neste ano o perigoso cangaceiro Jararaca, na invasão fracassada a Mossoró. Neste mesmo episódio, morreu também o cangaceiro vulgo Cochete. No fim de 1927, outro dos irmãos Marcelinos seria morto, João 22. Este que assumira a chefia do bando após a morte do irmão Bom de Veras. Porém, nestes anos, nenhuma das mortes foi mais sentida por Lampião do que a de seu irmão mais velho, Antônio Ferreira, vulgo Esperança. Este fato se deu do fim de 1926 para o início de 1927, na fazenda Poço do Ferro, do coronel Ângelo da Gia. Antônio morreu por um acidente de um disparo da arma do também cangaceiro Luiz Pedro. Em 1928, outro duro golpe para Lampião. É morto o cangaceiro Sabino Gomes, o Sabino das Abóboras, executado na fazenda Pissarra. Neste mesmo ano, era morto pela polícia o também cangaceiro Chico Pereira. O cangaceiro já estava preso e em uma transferência foi executado de forma cruel e covarde. Após atravessar o Rio São Francisco em direção a terras baianas, os combates até diminuíram, porém as baixas não. Em 1929, morreu o primeiro daqueles 5 cangaceiros que atravessaram com Lampião o Rio São Francisco. Tombava morto no fogo da abóbora o cangaceiro Mergulhão. Em 1930, morre Antônio Dicionário,
um dos grandes integrantes da família Ingrácia. Em 1931, supostamente morre Ezequiel Ferreira, vulgo Ponto Fino, irmão mais novo de Lampião que entrou no cangaço. Porém, existem controvérsias com relação a este fato. Neste mesmo ano, morre também o chefe dos cangaceiros da família Ingrácia, Antônio de Ingrácia, que teria sido assassinado pelo próprio irmão, Cirilo de Ingrácia. Em 1932, morrem 3 cangaceiros no terrível combate da Maranduba, Sabonete, Catingueira e Quina-Quina. Em 1933, são mortos na Lagoa do Lino os cangaceiros Azulão, o chefe, Zabelê e Canjica, além da companheira de Azulão. Em 1934, é morto por civis o cangaceiro Arvoredo, primo de Curisco. Em 1935, é morto Cirilo de Ingrácia, aquele que assumiu o bando do seu irmão Antônio de Ingrácia. No mesmo ano, são mortos os perigosos cangaceiros Suspeita, Fortaleza, Limoeiro e Medalha. Em 1936, acontecem as maiores baixas no cangaço de Lampião. Morreriam naquele ano diversos chefes de subgrupo, sendo eles Zé Baiano, Gato, Virgínio e Mariano. Juntamente com Mariano, no mesmo dia, tombaram os cangaceiros Pai Velho e Pavão. Os anos iam passando e as coisas só piorando. 1937 também foi um ano de muitas baixas. São mortos pela volante de Odilon Flor os cangaceiros Mané Moreno, além de sua companheira Áurea, e o cabra de vulgo Orgulho, ou Cravo Roxo. Existe uma divergência de quem morreu naquele local. Outros nomes conhecidos que morreram neste ano foram os experientes cangaceiros Barra Nova, além de Calais, aquele que diziam que se invultava na hora dos combates. Podemos lembrar outras baixas no ano de 1937. Jurema, Jureminha ou Juremeira e Nevoeiro, Marreca, Zeppelin, além de Sabonete, aquele que erroneamente chamam de secretário de Maria Bonita. Em 1938 tombaram nomes como Serra Branca, Ameaça, Ricardo Pontaria, o Zé Velho, e Cícero Garrinchinha, o Catingueira. Obviamente que outras centenas de cangaceiros morreram durante essas 2 décadas. Porém, citei aqui alguns casos e nomes mais conhecidos. Por aí, você tira o enfraquecimento dos cangaceiros e como Lampião, em 1938, estaria com pouco material humano de renome para combate. Vamos entender agora quem estava com vida e em atividade no cangaço até 28 de julho de 1938, data da morte de Lampião. Separei aqui apenas nomes mais conhecidos e que tinham experiência ou eram tidos como cabras extremamente valentes. Vamos aos nomes. Os maiores chefes de bando que Lampião tinha ainda atuando no cangaço eram Curisco e Ângelo Roque, vulgo Labareda. Labareda e seu bando foram os últimos a se entregarem de fato. Já Curisco permaneceu um pouco mais, porém já como fugitivo, e acabou sendo morto pela volante de Zé Rufino, em 1940, quase 2 anos após a morte de Lampião. Ainda em atuação estavam à disposição de Lampião em 1938 outros chefes de subgrupo, sendo eles Zé Sereno, o último renomado dos Ingrácias, o experiente português, apesar de muitos não considerarem um cangaceiro valente, Moreno, que assumiu o bando de Virgínio Fortunato após a sua morte, Canário e Moita Brava também tinham alguns poucos cabras sob seus comandos, além de nomes como Balão e Pancada. Mas podemos ver que cangaceiros testados, temidos e afamados eram poucos. Alguns coadjuvantes podem também serem lembrados. É o caso dos cangaceiros Juriti, que sempre estava muito próximo a Lampião, Quinta-feira, homem experiente que passou por todos os grandes bandos e tinha muita confiança do chefe Lampião, os perigosos irmãos Velocidade e Atividade, Saracura, cabra de Labareda, que o próprio Zé Rufino reconheceu a bravura, Elétrico, homem que demonstrou muita coragem em Angico, onde morreu,
Criança, cabra do bando de Zé Sereno, que chegava a assumir o bando na sua ausência. Agora, de todos os nomes citados, um grande nome que poderia tentar substituir Lampião por algum tempo, mesmo nós sabendo que seria muito difícil prosseguir, era Luiz Pedro, cabra que por muitos anos esteve ao lado de Lampião, porém o mesmo tombou junto com o chefe na Grota do Angico. Enfim, obviamente que existiram ainda em 1938 outros cabras de coragem e de briga, porém selecionei alguns que mais aterrorizavam os sertões no Nordeste. Pois bem, pessoal, fica claro que os últimos cabras de Lampião, com as exceções de Curisco, Ângelo Roque e Luiz Pedro, não tinham o mesmo naipe dos antigos chefes de subgrupo que passaram pelo comando de Lampião. E assim, entendemos o cangaço de Virgulino Ferreira da Silva, que estava de fato enfraquecido. Fala pessoal, encerro por aqui, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostou, deixa aquele like, ajuda demais o canal. Comente aí a opinião sobre os cangaceiros de Lampião. Sei que muitos de vocês vão falar nomes como Candeeiro, 25, entre outros. Porém, esses cangaceiros ficaram famosos após suas entrevistas, mas na época do cangaço não tinham tanto renome. Eram simples cabras, sem muita relevância. No mais, me despeço por aqui, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima! Lampião tava dormindo, acordou-se assustado, atirou numa brauna pensando que era um soldado. Atirou numa brauna pensando que era um soldado. Lá vem sabendo, mas Lampião, chapéu de couro e o fuzil na mão. Lampião saiu de Patos do caminho